eu sempre achei que eu respirava música. Até conhecer ela. Ela é uma mulher inteira que nos preenche de arte, de conscientização e de amor. E quando o assunto é ousadia, ela dá aula. E eu tô aqui prontinha para aprender. Eu fui dar uma volta pelo Brasil para descobrir a história de 6 cantoras que, sem elas, eu não teria chegado até vocês. 6 mulheres brilhantes que abriram alas para o meu talento passar. Preta Gil carrega a música brasileira no sangue, no nome, na veia. Qual o meu verdadeiro nome? As pessoas têm muita curiosidade. Desde criança eu passo por isso. Desde do momento em que meu pai escolheu esse nome e foi me registrar, que ele causa. Eu sou muito grata por ter encontrado a música. Além de um caminho profissional, ela nunca perdeu a essência de acalmar os nossos sentimentos, a nossa alma. E no começo da minha vida eu precisei mais que nunca da música, porque foi duro lidar com o racismo na escola. E pesquisando a história de Preta, eu descobri que, assim como eu, ela também sofreu bullying na infância. E o preconceito também começou cedo. Quando meu pai chegou no tabelião para registrar meu nome, o tabelião falou que Preta não, que eu não podia me chamar Preta, porque Preta não era nome de gente. E aí meu pai argumentou, mas se existe Clara, Rosa, Bianca, por que não Preta? Depois de muita confusão, minha avó deu uma ideia. Falou, por que não botam Maria? E o tabelião deixou, porque Maria era um nome católico. Então eu me chamo Preta Maria. Eu acho que toda criança que se interessa por música acaba imitando um de seus ídolos. Eu, por exemplo, cantava achando que era Elza e Elis. No caso de Preta, a inspiração dela era a própria madrinha, Gal Costa. Já pensou? Eu nasci nessa família onde eu fui batizada e sou afilhada de Gal Costa. Então não tem um berço, não tem uma voz mais forte, mais profunda que tenha me ninado literalmente desde que eu nasci. Eu era louca pelas frenéticas. Eu tive esse privilégio de tê-las também dentro de casa, porque minha mãe é amiga de muitas. Rita Lee, que é comadre de minha mãe e de meu pai. Então é muito louco, porque meus ídolos e minhas referências basicamente são pessoas muito próximas. Preta é uma carioca com sotaque baiano e eu sou uma baiana com sotaque paraibano. Dessa mistura, vamos combinar que só pode sair coisa boa, né? Eu me lembro quando eu era criança, lá aos meus 9, 10 anos, eu estudava aqui no Rio, passava o verão em Salvador. Chegava em Salvador, ouvia o disco do Luiz Caldas, ou do Olodum, ou da Timbalada, e trazia o cassete, botava no Walkman que tinha, e botava minhas amigas para ouvir no recreio, e ensinava todas as coreografias. Sempre gostei de ser ponte entre as pessoas. Desde o começo, na minha carreira, quando eu escutava alguém que eu gostava, eu convidava para cantar comigo no palco, e aí fazia uma ponte, um canal, e aí ligava para um amigo que era produtor, e ligava para uma gravadora, e ligava para uma amiga que era fotógrafa, vamos fazer uma foto aqui. E eu fazia isso naturalmente. Eu fui me descobrindo na música aos poucos. Já Preta sempre quis ser artista. Aos 15 anos ela estudava canto, teatro e se preparava para ser backing vocal de Marina Lima. Mas quando ela perdeu o irmão Pedro num acidente de carro, ela acabou deixando esse sonho de lado. Tudo na vida tem seu momento. Ela foi seguir outros caminhos como publicitária e produtora, mas todo mundo via que ela tinha jeito, era pra música. Quando eu comecei profissionalmente, eu já me orgulhava de ser quem eu era. A música me trouxe isso junto com mulheres fantásticas como referência. Mas quando Preta lançou o seu primeiro disco, as coisas eram um pouquinho diferentes.
pouco se falava sobre empoderamento e autoaceitação. Quando eu fiz as fotos nua, algumas pessoas me alertaram. Meu pai foi uma delas. Quando eu mostrei pra ele as fotos da Vânia Toledo, eu me senti super moderna, entendeu? Assim, bem tropicalista, nua. Eu falei, nossa, mas essa foto tá maravilhosa. Que eu mostrei pra ele, ele olhou e falou assim, desnecessário. Primeiro eu fiquei em choque, porque eu achei que meu pai tava sendo super careta, conservador. Falei, como assim, desnecessário? Pai, imagina, você, tropicalista, Gilberto Gil. E eu não tive a leitura que depois de um tempo eu tive, que era exatamente essa, assim, cuidado, porque essas fotos podem abafar a qualidade do trabalho musical que você fez. A atenção realmente pode ser desfocada. E não deu outra. Mas eu andava na rua, alguém falava... Eu vi aquela sua entrevista na Hebe, você falando não sei o quê, eu botei um biquíni e fui pra praia. Nossa, essa noite eu transei com meu marido de luz acesa porque eu li você numa entrevista dizendo que você não tem vergonha do seu corpo. Eu comecei a me ligar que talvez eu não tivesse só, que eu talvez não estivesse falando para um monte de gente careta e covarde. E a MC Carol também veio. Preta inspira, né, Carol? Quando eu tô nesses dias ruins, cara, eu procuro essas mulheres fortes, sabe? Essas mulheres que não estão nem aí pra ninguém. E vou lá no perfis delas e fico lá, sabe? Falo, caraca, mano, é isso que eu quero, é isso que eu quero ser. Preta me inspira dessa forma. De não desistir, de não ligar pra ataques. Eu hoje trabalho muito com esse negócio de amor próprio, sabe? Eu amo os meus dentes separados, eu amo o meu cabelo crespo, eu amo a minha cor de pele. E naquela época, talvez, quando eu comecei, eu acho que eu sentia um pouco de vergonha, assim, porque eu não via quase ninguém semelhante a mim, mas eu não via justamente porque eu ainda não tinha me mostrado. Apesar de todo o ruído que a capa do disco causou, a parceria com Ana Carolina se tornou um hino. Eu posso falar com conhecimento de causa a importância que é os artistas colaborarem uns com os outros. É todo o universo que se abre quando a gente faz música junto. Ana Carolina é uma das divas musicais mais amadas do Brasil e também a grande incentivadora de Preta. Um desses saraus, assim, eu tava tocando uma música no violão e a Preta começou a cantar, meio tímida, mas começou, de repente eu escutei, ela tinha um vibrato. Aí ela olhou pra mim e falou assim, você devia cantar, devia botar essa voz pra fora. E aí aconteceu dela fazer o primeiro disco e foi um grande sucesso. E é sempre essa alegria de ouvir uma canção minha na voz da Preta. Pretinha, te amo. Próxima música daqui a pouco, hein? Ela sabe onde chegar e na bolsa leva o amor. Só o amor, só o amor, só o amor. Eu sou movida à paixão. É o que me move. É aquele olho brilhando, é aquele tesão que eu tenho que ter pela pessoa. Então, quando eu conheci a Pablo, por exemplo, eu me apaixonei por ela, eu quis estar perto dela. Quando eu conheci a Glória, me apaixonei, eu falei, eu preciso estar perto dela. Na pandemia, por exemplo, eu tava meio apática, assim. E aí eu me apaixonei pelo meu filho. E ele fez uma canção pra mim que despertou em mim essa vontade de voltar a gravar, a fazer música. Pra ficar melhor, só comer o xodó, só comer o xodó, só comer o xodó. Pra ficar melhor, só comer o xodó, só comer o xodó. Preta, ela cresceu vendo o pai cantar no Carnaval de Salvador e como ela também ama o calor do público, ela criou o Bloco da Preta, que já tem mais de uma década de história e levanta uma legião de fãs em Rio, Salvador e São Paulo. E aí montei um show chamado Noite Preta, num lugar muito pequenininho aqui em Botafogo, no Rio. Cabiam 150 pessoas. Eu falei, gente, 150 pessoas, eu acho que vão gostar de mim. Pelo menos 150 eu acho que eu dou conta.
E não é que apareceram mais do que 150 pessoas que gostavam de mim? Querendo ou não, são os nossos fãs que vão estar lá quando tudo acontecer, tudo de bom. Se acontecer algo que não queremos que aconteça de ruim, mas eles vão estar lá o tempo inteiro. E pra mim, assim, meus fãs são a família que eu ganhei. Verdadeiramente, eu comecei a ter menos medo, encarar quando eu fui protegida por esse público que foi me cercando, que de 150, em menos de 5 anos de carreira, logo após esse show, virou 1,5 milhão, né? Quando eu subo ali no Bloco da Preta e o homem da prefeitura bate no meu pé e fala: deu ruim, tem 1,5 milhão de pessoas na rua, acho melhor você parar de cantar. Eu falo, 1,5 milhão? Como assim? Preta não faz nada pela metade. Ela é uma mulher inteira e nos preenche de arte, de conscientização e de amor. Vai ser muito bom poder segurar a mão de Preta assim, de verdade, sabe? Porque eu já me sinto segura e protegida pelo posicionamento dela. Então, vem Preta, vem, pode vir. Maravilhosa! Que fala! Perfeita, incrível. Oi. Então, Preta, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui hoje. Imagina. Você é uma mulher maravilhosa que inspira muitas outras, inclusive a mim. Você me inspira muito, passa muita força. Oh, meu Deus. Como cantora, o que faz seu olho brilhar? Você. Ai, para! Para! É, verdade. Você faz meu olho brilhar. Eu acho que a pureza, a música é algo muito puro, muito genuíno, né? Essa coisa de ser filha de músico, eu já vi meu pai compondo muitas canções, meus tios, minha família. Esse momento onde a arte se materializa, onde as músicas... É um momento mágico. Quando eu vejo uma cantora como você surgir, dá aquela faísca no coração, assim, de que estamos vivos e as coisas não são finitas, a arte não é finita. Você tem uma autenticidade que é isso, você não é igual a ninguém, e ninguém é igual a ninguém. E pro futuro, como que você imagina que vai ser? E quais são os seus desejos pro futuro da sua netinha maravilhosa? Você imagina, assim, um mundo... Eu quero estar conectada sempre com as minhas raízes e sempre com o novo. Eu quero poder estar aberta para dialogar, trocar com cantoras, mulheres como você. Eu quero estar aberta para me reinventar, eu quero estar aberta para aprender. E para minha neta a mesma coisa, que ela tenha a liberdade de ser quem ela é, que ela não caia em algumas armadilhas que eu mesma caí. É isso que eu quero dela, e que ela saiba que ela vai ter sempre uma avó aqui para dar colo para ela nos momentos que ela precisar, e para também brincar, e para fazer make, fazer TikTok, fazer... Eu amo! Por que demorou tanto pra você cantar aí pra nós e revelar sua voz maravilhosa? Você teve outras profissões, né? Foi. O famoso medo, né? A gente tem essa questão na vida, que é o medo. Eu era ali, na minha adolescência, eu já estava muito encaminhada para ser o que eu sou hoje. Eu estudava canto, eu fazia teatro, praticamente encaminhada para ser cantora. Mas aí eu perdi um irmão com 15 anos, isso deu uma confusão em mim. Eu fiquei com tanto medo e eu não tive esse amparo que eu acabei fugindo. Eu fiz uma fuga estratégica, fui morar em São Paulo com 16 anos e fui trabalhar numa agência de publicidade como estagiária. Então acabou que eu fiz uma confusão, assim, sabe? Por conta do medo. Mas depois de muitos anos eu consegui resgatar isso, assim. Acho que teve muitos elementos que me ajudaram. Meu próprio irmão me ajudou muito, porque eu comecei a ter muitos sonhos com ele. E aí, numa dada hora, eu juntei as peças, com muita terapia também, e consegui voltar, e consegui resgatar a minha essência. Eu quero que você me conte um pouquinho sobre a música que a gente vai cantar hoje, que é uma música que eu amo. Ai, eu quero que você me conte um pouquinho da história de Sinais de Fogo. Sim. Quando eu comecei a pensar em cantar, eu já era produtora, né? E dirigia alguns videoclipes. Eu tinha acabado de fazer um clipe de uma cantora nova,
que estava começando, assim, que nem você, chegando no Rio. Ela era de Juiz de Fora, chamava Ana Carolina. E ela foi um fenômeno. E aí um dia a Ana Carolina falou assim, se eu fizer uma música pra você, você grava? Eu falei, grava? Mas eu não sou cantora, por que eu vou gravar uma música sua? Porque eu acho que você tem que cantar. E aí, de fato, eu comecei a cantar. Eu produzi meu primeiro álbum, o Prêt-à-Porter. O disco tava véspera de ir pra mixagem. E ela me liga e fala, fiz? Eu falei, fez? Ela fez o quê? Ela falou, fiz a música pra você. Eu falei, mas agora não dá mais tempo. Ela falou, deixa eu ir mostrar pra você. E aí ela chegou com o violão no estúdio e começou. Quando... Ela já era uma pegada mais rock, assim. E todo mundo se olhou na hora e falou, e agora? E a gente falou, corre pro estúdio. E já saiu uma demo, aí já automaticamente já mandaram pra gravadora e falou, tá, a gente segura o disco, ela vai entrar. Então ela foi aquela música que entrou depois de um disco todo pronto. E Sinais de Fogo foi uma música que naturalmente foi alçada a música de trabalho, assim, e as rádios começaram a executar a música. E ela marcou uma geração. Poder hoje gravar com você, uma menina que tem a idade da música, e dar um novo sentido, uma nova energia pra ela, é um presente. É um presente pra mim. Muito obrigada. Ai, que amor. De verdade. Olha isso, gente. Obrigada. Vambora, então? Vambora. Vamos gravar, então? Vamos. Então vamos. Quando você me vê, eu vejo acender outra vez aquela chama. Então, pra que se esconder? Você deve saber o quanto me ama. Que distância vai guardar nossa saudade? Que lugar vou te encontrar de novo? Fazer sinais de fogo pra você me ver. Quando eu te vi, que te conheci, não quis acreditar na solidão e nem demais em nós dois, pra não encanar. Eu me arrumo, eu me enfeito, eu me ajeito, eu interrogo meu espelho. Espelho que eu me olho pra você me ver. Por que você não olha cara a cara? Ficar nesse passo não passa. O que falta é coragem. Foi atrás de mim na Guanabara, eu te procurando pela Lapa. Nós perdemos a viagem. Quando você me vê, eu vejo acender outra vez aquela chama. Então, pra que se esconder? Você deve saber o quanto me ama. Que distância vai guardar nossa saudade? Que lugar vou te encontrar de novo? Fazer sinais de fogo pra você me ver. Quando eu te vi, que te conheci, não quis acreditar na solidão e nem demais em nós dois, pra não encanar. Eu me arrumo, eu me enfeito, eu me ajeito, eu interrogo meu espelho. Espelho que eu me olho pra você me ver. Por que você não olha cara a cara? Ficar nesse passo não passa. O que falta é coragem. Foi atrás de mim na Guanabara, eu te procurando pela Lapa. Nós perdemos a viagem. Por que você não olha cara a cara? Ficar nesse passo não passa. O que falta é coragem. Foi atrás de mim na Guanabara, eu te procurando pela Lapa. Nós perdemos a viagem. Que distância vai guardar nossa saudade? Que lugar vou te encontrar de novo? Fazer sinais de fogo pra você me ver. Coisa linda de tia, de tia. Ai, tia preta.